Beleza? Saudações aí a todos os camaradas, amigos, todos os companheiros de luta que estão acompanhando esse primeiro debate aí do nosso ciclo de debates que está sendo promovido pela célula de Guarulhos do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Hoje eu estou aqui com a minha camarada, a Júlia, estudante de biblioteconomia na USP, é também militante da nossa célula do PCB, aqui de Guarulhos, e hoje ela vai conversar um pouquinho com o Rafael Alves, estudante também de Relações Internacionais, que está se especializando aí no governo chinês, nas relações internacionais da China com os outros países, na questão do poder político na China, e é isso. Eu vou passar a bola aqui para os camaradas e eles tocam para frente o debate. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já estou aqui com o meu papelzinho de questões e eu gostaria de começar sobre o tópico dos comitês de bairro e qual foi a responsabilidade deles no combate à Covid-19. Porque a gente sabe que eles tiveram um papel muito importante, tanto na questão da mitigação dos efeitos, como na questão da permanência na quarentena. Tem um papel muito importante de você chegar na população, fazer a distribuição de álcool em gel, fazer essa questão da conscientização, junto com a integração dos insumos. Então, eu queria saber um pouco mais como que isso ocorreu, qual a importância desses comitês de bairros, inclusive fora do contexto de pandemia, e como que isso foi construído. A gente tem que pensar no começo dos comitês de bairro, para a gente entender o caráter deles, né? O que eles significam para a sociedade chinesa. Eles nascem logo após a Revolução de 1949. São basicamente uma iniciativa de criação de unidades de base de autogestão urbana, uma forma de organização política local. Isso vai gerar um vínculo mais forte, né? Entre as coletividades. Os chineses tinham muito a tradição de eleger os mais idosos, né? Talvez isso tenha a ver com a tradição confuciana da China. Mas isso mudou, né? Agora, como a China já avançou muito em várias questões, em vários aspectos, eles norteiam a seleção dos presidentes dos comitês de bairro pelo nível de instrução deles. Isso melhora muito a autogestão, a capacidade de autogestão dos trabalhadores. E isso era muito forte durante os anos do Mao Tse-tung. Mas depois teve a política de reforma e abertura, né? Em 78 a 79, com o Deng Xiaoping. E aquilo foi um momento que foi como se fosse a perestroika, né? Da China, mas não a glasnost. Não teve a glasnost na China, que é o que? A reforma da economia, para adesão dos princípios da economia de mercado, mas não teve uma abertura política nos moldes democrático-liberais do Ocidente, né? Então foi diferente da experiência da dissolução da União Soviética. E veio antes também. Foi em 79, a União Soviética foi mais tarde, né, que aderiu a essa abertura. Foi na década de 90. Então, naturalmente, né, por terem uma relação com o modelo econômico, depois do Deng Xiaoping entrou o Jiang Zemin. E o Jiang Zemin, ele deu continuidade para as políticas do Deng Xiaoping. Ele marcou o governo dele pela política da tríplice representatividade, ou as 3 representações, depende da tradição. E ele ampliou muito a concepção de sociedade dele. Parou de ser uma concepção de sociedade puramente centrada no proletariado. Entendendo que a sociedade tinha luta de classes, a sociedade chinesa tinha luta de classes, já tinha desenvolvido uma classe capitalista desde o Deng Xiaoping, ele começou a abranger o empresariado, uma pequena burguesia que tinha se formado, uma média burguesia. E essa política das 3 representações, ela busca o desenvolvimento da política, da
cultura e da economia. Isso são as 3 representações. A política de reforma e abertura ela é principalmente caracterizada pela criação das zonas econômicas especiais. Várias multinacionais se inseriram na China. Eles tiveram que abrir mão de direitos trabalhistas. A década de 90 ela foi marcada por uma liberalização relativa da economia chinesa. Mas é muito importante a gente lembrar do Domênico Losurdo também, né? Do entendimento dele, já nos anos 2000, sobre a complexidade e o dinamismo da economia chinesa. Tinha as zonas econômicas especiais, né? Mas, por outro lado, tinha outras formas de propriedade ao mesmo tempo. Por mais que tenha sido o carro-chefe do crescimento econômico por muito tempo, a China não era só isso. A China é gigante, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ele meio que faz uma comparação com a experiência da NEP, na União Soviética, de uma abertura relativa para depois fechar novamente a economia e, enfim, voltar ao socialismo. Mas tem muitas questões, a gente não... Tem muitas interpretações, tem uma linha que o partido segue, né, sobre isso, baseada principalmente numa interpretação do prefácio da contribuição para a crítica da economia política do Marx. E é a partir disso, é a partir da política da reforma e abertura do Deng Xiaoping, que eles criaram uma ideologia própria do socialismo chinês, que é o socialismo com características chinesas. Tem esse nome grande, né? Mas é justamente marcado pelo caráter chinês do socialismo. Então ele está associado também com uma forma de nacionalismo. Então, assim, é um nacionalismo misturado com o socialismo e que também adere, essencialmente, por uma questão estratégica, a forma de uma economia monetária, né? Uma economia de mercado. E é por isso que eles entraram em decadência na década de 90. Eles pararam de ter tanta relevância. Eles não tinham mais tanta atenção do governo, das autoridades, das províncias, dos municípios. A prioridade da China naquele momento era crescer. E aí por isso que eles aderiram mais a essa política mais liberalizante e que por um momento realmente abriu mão dos direitos trabalhistas dos chineses por pelo menos uns 10 a 20 anos. Então, isso ganha muita força no governo do Jiang Zemin. É muito importante a gente diferenciar os governos da China, né? O do Hu Jintao, ele foi, assim, um embrião do que é hoje o governo do Xi Jinping. O Hu Jintao, ele começa a fazer o que alguns autores podem chamar de revolução passiva na China. Começa a melhorar um pouco a qualidade de vida do povo e começa a fazer concessões para passivar um pouco o proletariado. Dentro de uma conjuntura que o próprio partido reconhece, existe luta de classe na China. Eles reconhecem isso, eles entendem que eles estão na primeira fase do socialismo. O socialismo com características chinesas, para eles, vai continuar na luta de classes desde o ano de 79, que é quando a teoria é elaborada, né? Eles previam que ele ia ficar assim até os 2 centenários da China. O que são os 2 centenários? O primeiro é o da fundação do Partido Comunista, quando completar o centenário da fundação do Partido Comunista, que ele foi fundado em 1921. O segundo centenário vai ser em 2049, porque vai ser o centenário da Revolução. Eles entendem que eles estão seguindo corretamente a teoria do Marx, eles precisam primeiro desenvolver a infraestrutura ou estrutura ao máximo, avançar as forças produtivas, para depois fazer as reformas. Mas isso não significa que eles só vão fazer todas as reformas necessárias para socializar o sistema só depois de tudo isso. Eles já estão fazendo várias reformas, a qualidade de vida do povo está melhorando muito, já tem vários dispositivos de participação política a nível de base. Agora, né, no ano de 2020, com essa crise do coronavírus, eles foram muito importantes. Os voluntários, eles se disponibilizavam a ir comprar comida, remédios, tudo que fosse necessário para trazer para as pessoas, principalmente para os idosos, né? Mas se você precisasse sair de casa, para você fazer qualquer coisa, você tinha que passar por postos para ver se você realmente estava bem, se você podia sair para entrar em contato com a sociedade. E aí é por isso que eles mediam a temperatura
das pessoas para ver se elas estavam com coronavírus ou não. Eles davam álcool em gel para todo mundo. Você tinha que parar no posto. E você tinha, eu tô falando no passado porque já resolveu a crise lá, praticamente. Tem pouquíssimos casos, já tá tudo aberto lá, todo mundo tá trabalhando normalmente. Mas fazendo essa ponte, é uma questão da gente pensar como que as estruturas econômicas e políticas são postas à prova em tempos de crise, especialmente nessa crise sanitária. E eu acho muito interessante da ideia do comitê de bairro, como que essas pequenas associações autônomas e autogestionadas, elas foram importantes nesse processo, né? Afinal, é o seu vizinho do bairro, é o seu primo, é o seu parente, todo mundo se conhece, então você tem essa preocupação com o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Então, nesse sentido, eu achei realmente muito interessante. Você falou que nos anos 90, né, esses comitês foram se dissolvendo, mas eu queria saber, eles voltaram por causa da crise do coronavírus ou eles já estavam sendo reestruturados antes? Essa parte que eu não entendi. Eles já estavam sendo reestruturados, porque desde o governo do Hu Jintao, né, depois do Deng, já estava tendo políticas de reforma, de reestruturação, né? A questão de como a mídia ocidental e como que isso é refletido na mídia brasileira, sobre como são vistas essas ações por parte do governo chinês, da própria população chinesa. Existe esse arquétipo que não existe essa noção de autonomia ou de autogestão na sociedade chinesa, que é um processo completamente verticalizado e hierárquico. Então, essas experiências são muito importantes até para a gente desmistificar essa noção de que o cidadão chinês não é uma pessoa pensante autônoma. E isso quebra completamente com essa noção falsa. Eu vou passar para a próxima pergunta, que tem muito a ver com um dos episódios do Entender a China, que é o podcast que você fez, sobre essa questão, que é da corrida pelo 5G e a guerra tecnológica que está envolvida em todos esses trâmites. Nesses últimos dias, né, houve a prisão de um dos membros da Huawei, uma prisão política, abertamente política, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão e como que isso se reflete também no Brasil e nossa política. Bom, vamos lá. Para quem não conhece, né, ainda bem que a Julie comentou, mas eu criei um podcast no começo desse mês, que o nome é Entendendo a China, ele tá só no Spotify por enquanto. Em relação ao que está acontecendo em nível internacional, depois eu vou falar do Brasil, mas basicamente eles estão criando uma nova forma de tecnologia, de conectividade, né, de internet, mais forte do que qualquer outra, que vai superar o 4G, o 5G, e justamente essa intensidade, né, da conexão vai garantir que a internet ela seja instrumentalizada em mais contextos. Você vê que tem uma importância enorme no contexto de quarta revolução industrial. Tem muita gente que fala que a gente está vivendo a quarta revolução industrial. E assim, finalmente tem um país que era visto como em desenvolvimento, falavam que tinha mão de obra escrava até alguns anos atrás, né? Que era pobre, que a população só sofria, que não tinha nada de bom, é isso que falavam da China. Aí, do nada, de repente, a China está lançando e liderando a corrida pelo 5G. Quem são os concorrentes da China nesse contexto, né, da criação dessa nova tecnologia super decisiva? A Nokia, a Ericsson e a Samsung. Então, assim, você vê que é uma empresa finlandesa, uma empresa sueca, e uma empresa sul-coreana. Você não tem uma empresa americana competindo pela inovação tecnológica nesse momento, né? E isso revela, de certa forma, uma decadência da liderança ampla dos Estados Unidos em várias dimensões da sociedade, né? Porque a gente está acostumado com eles sempre inovando, sempre liderando, né? Ou o Ocidente. É por isso que os políticos, né, os estrategistas dos Estados Unidos, eles estão incomodados com uma inovação tecnológica vindo da China. Mesmo com essa piora no quadro de relações, economicamente, eles são interdependentes. A China precisa exportar para os Estados Unidos e precisa importar dos Estados Unidos. A mesma coisa, os Estados Unidos precisa da China.
Então, assim, eles têm uma relação econômica forte, mas a China, ao mesmo tempo, ela tem uma gama de parceiros comerciais muito vasta, gigantesca, assim. Eles criaram a iniciativa Cinturão em Rota, que é justamente isso. Essa iniciativa Cinturão em Rota é um mega projeto de desenvolvimento de infraestrutura em vários países, principalmente do terceiro mundo. Eles estão se aproximando dos países do Oriente Médio, da África, da própria Europa Ocidental, da Eurásia. E a América ela está meio que excluída desse projeto. Ela pode participar, né, como posso dizer, um agente externo, né, mas não como um participante central do projeto. Os verdadeiros envolvidos são esses países, né, que estão no entorno da China. Mas a gente tem que entender direito o que é a China hoje. 50% das empresas da China são estatais. Os outros 50% dizem que são empresas privadas, né? Mas é muito simples quando a gente vê um relatório, né, de como que funciona a economia chinesa, porque é mais dinâmico do que isso. Não dá para simplificar. E é importante a gente considerar que 70% do PIB da China é produzido por empresas privadas, 30% é produzido por empresas estatais. Mas a gente tem que saber classificar as formas de propriedade na China. Tem muitas empresas que são ditas privadas, né, mas têm ações estatais. O Estado é o maior acionista dessas empresas, muitas vezes. Ou então, são empresas estatais e que têm um pouco de capital privado, têm terceirizações nos braços da empresa, né? Então, assim, é muito mais complexo, não dá para simplificar. Muitas vezes são fusões, né, de empresas. Mas no caso da Huawei, ela tem ações estatais, principalmente. Você tem que avaliar cada empresa, você tem que pensar nessa questão da presença do partido nas empresas, na presença do sindicato nas empresas, né? Então, assim, e também, além do sindicato, eles têm o sistema de congressos de trabalhadores. Mas esses congressos, eles atuam em todas as empresas? As empresas totalmente públicas e as empresas com capital privado? Desde depois do Mao Tse-tung, com o Deng, já tinha presença desses sistemas de congressos de trabalhadores nas empresas privadas. Hoje, se estima que em 80% das empresas chinesas, já foram feitas pesquisas sobre isso, tem esses sistemas de congressos de trabalhadores. E nesse tabuleiro geopolítico multipolar, é interessante pensar em qual é o papel do Brasil, né? Porque ao mesmo tempo em que o Brasil esteve, nos últimos tempos, a reboque da política estadunidense, o próprio Mourão afirmou que nós não estamos preparados para abandonar o Huawei. Então, você tem já todos esses processos acontecendo de forma contínua e dinâmica. Como que você avalia isso? A gente perdeu totalmente a nossa soberania. A base de Alcântara, né, é um exemplo disso. A gente não está mais conseguindo andar com as próprias pernas, né? A gente tem essa política de alinhamento automático, né? Tem até gente que fala que o governo Bolsonaro ele foi propiciado por causa de uma guerra híbrida, né? Tem a teoria das guerras híbridas, né? Do Andrei Korílico, né? É um autor russo que ele usou como estudo de caso a Síria e a Ucrânia, para explicar como que as redes sociais elas propiciaram, né, o golpe na Ucrânia, que teve uma forma de guerra civil lá também, né? E a guerra civil na Síria, né? Desenvolveram financiamento do NED. E assim, é uma coisa aberta, é comprovada. Tem vídeo de funcionários do NED, né? Anunciando que eles vão mandar um pacote econômico para auxiliar manifestantes da Ucrânia, por exemplo, sabe? Para fazer uma revolução colorida lá, né? Foi a Revolução Laranja que teve. Mas na economia, apesar de toda essa relação política, né, que a gente tem com o Ocidente, de submissão, né, de subordinação, na economia a China ainda é o nosso maior parceiro comercial, por incrível que pareça. Porque tem muito disso na China, né, de diferenciar.
negócios de política, né? Desde que teve essa reforma e abertura. Essa política da reforma e abertura, ela pensa assim, a gente vai buscar adequar o crescimento econômico de acordo com os princípios de mercado, oferta e demanda, a gente não vai pensar em política, e é isso aí, a gente vai ser totalmente pragmático, e na hora que a gente tiver que agir politicamente, a gente age, mas a gente vai crescer, independente de tudo. O primeiro objetivo deles é crescer. Sim. Só uma observação, acho que também tem muito a ver com esse imaginário do Brasil como celeiro do mundo, né? E essa visão que o Brasil tem em relação a si mesmo faz também com que essa noção de industrialização pareça algo de segundo plano, de terceiro plano. E realmente é uma necessidade urgente que a gente tem de desenvolver as nossas bases industriais, tecnológicas, e a gente tem autonomia enquanto nação. Autonomia juntamente com soberania, no sentido de você não precisar se submeter a uma outra potência, né? Eu acho que a sua análise foi perfeita nesse sentido. É muito interessante porque a gente também se esquece do impacto na estética ideológica, né, que a crise do coronavírus tem. Essa narrativa do vírus chinês, da praga chinesa, os chineses que se alimentam de morcegos, os chineses sujos e mal educados e porcos, aquela noção do outro, né, o outro que é diferente, desconhecido e por isso ele não deve ser visto com bons olhos. Eu acho que é muito interessante, é muito importante também fazer esse trabalho de desmistificar o que é a China, o que é a população chinesa também nessa questão da autonomia, né? Na questão de que existe uma identidade e não simplesmente uma estrutura hierarquizada em que as pessoas são robozinhos em uma fábrica. Então, eu realmente gostei desse papo que a gente teve e vou esperar os outros episódios do podcast. Por favor, continue. Vou deixar. Bom, então valeu, camarada. Uma boa conversa aí da nossa camarada Júlia com o Rafael. Acho que foi enriquecedor. E para vocês que estão assistindo aí o nosso ciclo de debate, esse foi só o primeiro. Nós vamos ter ainda bastante assunto, bastantes convidados para virem aqui e esclarecerem temas da conjuntura e da política e da economia aí do mundo, do Brasil e também da cidade de Guarulhos, por que não, né? Então, acompanhem aí as redes sociais, Facebook, Twitter, tanto da célula do PCB Guarulhos, quanto do PCB estadualmente e nacionalmente. E, para quem gostou também, acompanha aí o podcast Entendendo a China no Spotify, ok? Valeu!